mais importante porque, de fato, ao contrário de expressões como a pintura, como a literatura, o cinema se concentrou muito no Rio de Janeiro. Mesmo um estado como São Paulo, que era teoricamente mais rico, com uma dinâmica muito mais intensa, com um processo de urbanização muito mais intenso, etc, etc, etc. Se você considerar 120 anos de cinema, ele fez relativamente pouco cinema e passou, às vezes, décadas sem realizar, por exemplo, cinema de ficção de longa-metragem, que, em geral, é a referência pública mais, enfim, regular, que é a referência que, de fato, o público normal toma como a ideia de cinema. Então, de fato, o Rio de Janeiro assumiu, em grande medida, não só o papel de produzir, mas de assumir uma liderança de produção, uma liderança, às vezes, inclusive, de natureza ideológica, e de propor ali uma certa ideia, que foi essa ideia do cinema brasileiro. E como esse cinema lidou com o espaço que, em princípio, está à sua volta? O que lhe interessa nesse espaço? Isso é uma questão muito importante, porque se hoje em dia a gente eventualmente pode encontrar exemplos até muito recentes de, digamos assim, posicionamentos quase antagônicos, de imagens que, enfim, estão nos extremos de uma cadeia de possibilidades. Se de um lado eu posso ter um filme como Rio Eu Te Amo, do outro lado eu posso ter um filme como Rio em Chamas, só para abarcar esse espectro de possibilidades recentes, no passado não havia quer uma dicotomia, quer, digamos assim, um leque um pouquinho mais amplo de imagens possíveis para a constituição da cidade do ponto de vista do cinema. Muito pelo contrário, se a gente pega o lado assim, mais clichê, mais estereotipado, o lado que vai pegar o Pão de Açúcar, etc, 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 e for procurar essas imagens lá no passado do cinema brasileiro, não vai encontrar. E não vai encontrar não porque se perderam, não vai encontrar porque elas não foram feitas. Antes de 1940 não tem um filme chamado Pão de Açúcar. Os cineastas não estavam minimamente preocupados com esse signo. O que eventualmente talvez indique que esse signo não era tão significativo para a cidade ali naquele momento, naquele período, que eventualmente se tornou mais significativo posteriormente. Mas, eventualmente, se a gente for buscar outros signos, também não vai encontrar. O primeiro filme de ficção feito no Rio de Janeiro, aparentemente, é um filme chamado E o Anastácio Chegou de Viagem, de 1908. Um filme do Júlio Ferrez, que é filho do Marcos Ferrez, lá, o famoso fotógrafo imperial. O filme não existe mais, mas pelo menos tem uma mínima descrição do filme. E essa descrição é basicamente, enfim, a jornada do herói em meio a essa cidade. É um matuto, o Anastácio, que chega aqui na central do Brasil e logo é abordado por alguns espertalhões dessa grande cidade, dessa capital federal. E esses espertalhões saem vendendo aquilo que seria importante na cidade. Então vendem a própria Central do Brasil, vendem a Caixa de Amortização desse Banco Central, vendem então a Avenida Central, o atual Rio Branco. É isso que importa. Por exemplo, essa ideia de que o Rio de Janeiro se define, sobretudo a partir da paisagem, de que a natureza seria uma das grandes constantes e um dos elementos de distinção dessa cidade, para o cinema isso não tem a menor importância. Ninguém filma a cidade a partir dessa perspectiva ali, àquela altura. Vocês vão encontrar isso sim na pintura. Inclusive, no filme do Bruno, tem vários enquadramentos que remetem a uma paisagista, a um pictorialismo do fim do século XIX, com enquadração áurea, galinho de árvore aqui no canto para direcionar o olhar, a leitura visual, etc. É isso lá, mas não em cinema. Inclusive, se eventualmente tivesse a pretensão de ir buscar isso em cinema, não encontraria. Ele nem procurou, ele foi direto para a pintura e vamos trabalhar aqui com a pintura, porque não só ele, como muitos cineastas de uma geração bem mais jovem, uma geração dos anos 2000,
vão recuperar esse pictorialismo, vão recuperar ângulos, enquadramentos da cidade que incorporam a natureza, uma natureza que era bastante evidente no final do século XIX, mas já não era nada evidente no final do século XX, e vão, de alguma maneira, mudar um pouco a configuração visual da cidade. O Bruno é uma evidência nesse sentido, a Alegria, do Felipe Bragança, é um filme que também caminha nessa direção. E esse cinema lá dos primórdios evita isso, ignora isso, não tem interesse por isso. Ou seja, mesmo sendo capital do país, o que importa é construir como signo dessa capital, como signo de uma eventual modernidade desse país expressa por essa capital, como é que eventualmente eu vou trabalhar as imagens imediatas da cidade que se apresenta concretamente. Não só nesse filminho perdido de 1908, mas em momentos à frente, você vai encontrar a mesma estratégia e, eventualmente, a mesma rejeição dessa cidade. Porque lá no filme do Júlio Ferreira, o Matuto gasta todo o dinheiro comprando esses signos que seriam aparentemente importantes, para descobrir ali a certa altura que a cidade não é legal, que a cidade é uma cidade triste, que é uma cidade dura, que é uma cidade de malandros, etc. Só que ele é bem mais malandro do que todo mundo que morava aqui, e ele acaba dando um jeito de vender tudo de novo para os habitantes locais e vai embora. Se a gente quiser dar um salto bem grande e ver exatamente a mesma história, pega o Mazzaropi. Os poucos filmes que o Mazzaropi fez em meio à cidade grande, tem um deles que, na verdade, ele passa pelo Rio de Janeiro, justamente para rejeitar completamente essa cidade. Falar mal, mas falar mal mesmo. O personagem detona o Rio de Janeiro do princípio ao fim do filme. E ele tem uma série nesse sentido. Não é só o Rio de Janeiro, eventualmente é Bariloche, eventualmente é Portugal, eventualmente é o Japão. Até 1980, o Mazzaropi segue detonando esses espaços e segue fiel a essa tradição. É uma tradição que o Ion Anastácio inaugurou lá há um século e pouco atrás. Então, o Rio de Janeiro, que emerge do cinema que nós praticamos, sobretudo ali a partir de 1907, não é uma cidade risonha, não é uma cidade bonita, não é uma cidade que se dá as mil maravilhas com a natureza, não é uma cidade acolhedora. Eventualmente é uma cidade alegre, mas não acolhedora. Mas essa alegria, eventualmente, nessa vertente, seja do Ion Anastácio, seja do Mazzaropi, é uma alegria que casa com um dos dizeres ali do filme do Bruno, uma alegria falsa. Não sei se vocês recordam o comentário, sobretudo, ali da personagem da Mariana Ximenes, como é que eu lido com a realidade? Pela realidade mesmo, pela imaginação ou pela falsificação da realidade? Então, esse tipo de cinema denuncia uma falsificação, que é uma ideia de que essa cidade seria monumental, seria esplendorosa, seria aquilo. Ideia essa que não é absolutamente comprada por esse cinema. Eu devo dizer que, de uma maneira geral, o cinema brasileiro é um cinema esquisito. Não só o cinema feito no Rio de Janeiro. Ele é um cinema que, em grande medida, salvo raras exceções, ele não só implica com o Rio de Janeiro, mas ele implica com o projeto moderno e modernista brasileiro. E ali é o país inteiro. O cinema brasileiro é um cinema que não acredita nesse projeto, em qualquer dimensão dele. Vocês vão ver o Humberto Mauro falando a carreira inteira, de 1926 a 1975, a carreira inteira, falando mal desse projeto modernista. Às vezes de uma maneira áspera, bruta, engenhosinos, etc. Mas, enfim, além de uma figura maior, um grande cineasta, etc., como Humberto, que até fez um filme sobre o Rio de Janeiro, um filme chamado Cidade do Rio de Janeiro, que, quando a gente olha com uma certa atenção o filme, não é uma elegia, na verdade fala dos problemas da cidade. Tudo bem, o filme é um filme de encomenda.
A Light administrou a cidade nos anos 40, nos anos 50 e encomendou uma série de filmes para falar mal da cidade e dizer que ela resolvia. Um desses filmes é o Cidade do Rio de Janeiro, do Humberto Mauro. Mas Humberto, quando tem essa convicção, ele também carrega nas tintas. Tá? É uma cidade que ele filma meio torto, é uma cidade meio desgrenhada, é uma cidade caótica já em 1947, quando ele começou o registro, etc. É uma cidade que ele não aceita, muito pelo contrário. Então, de alguma maneira, o cinema brasileiro, por exemplo, nessa vertente, rejeita essa dimensão, ou se quisermos mais para cá, o cinema novo vai rejeitar a ideia de que a industrialização vai nos salvar. A ideia de que se virarmos de fato um país industrial, a partir do ABC, a partir de uma sociedade de consumo, a partir disso, daquilo, a gente vai virar um outro país e vai virar um país legal. A maior parte dos filmes do cinema novo detona isso. Seja um filme como O Dragão da Maldade, seja um filme como Porto das Caixas, seja um filme como Arraial do Cabo, seja um filme como São Paulo S.A., que talvez seja o mais incisivo dos filmes dessa geração nesse sentido, embora voltado ali para o ABC e para a cidade de São Paulo. Mas essa geração, de maneira nenhuma, compra esse projeto como a salvação. Então a tradição do cinema brasileiro é se apartar, e às vezes se apartar muito, do projeto republicano, de uma maneira geral. Do projeto de transformação do país num país industrial, um país menos desequilibrado socioeconomicamente, etc, etc, etc. E, eventualmente, isso vai significar uma dificuldade em lidar com o espaço urbano, o espaço da grande cidade, e encontrar nele uma virtude. Não que, eventualmente, não hajam filmes... Pode entrar. Não que não hajam filmes que elogiem isso. O que é engraçado, sobretudo num passado remoto do cinema brasileiro, é que os filmes que vão elogiar o Rio de Janeiro, a rigor, são todos estrangeiros. O primeiro filme a se dedicar realmente à cidade é um filme inglês chamado From Gibraltar to Rio de Janeiro. É um filme lá de 1913, 14, por aí. E eu nunca vi o filme, há informações, enfim, críticas e comentários de jornal, revista, etc. Esse filme conteria, por exemplo, a primeira filmagem aérea da cidade. Aliás, a cidade foi vista do alto até 1923 somente em filmes estrangeiros. Como esse, Gibraltar, como o filme da visita dos reis belgas ao Brasil em 1920, feito pelos belgas, como o filme do Juan Echevarri, que era um argentino que fez o Rio de Janeiro de aeroplano em 1920. Os estrangeiros vêm com essa ideia de uma grande cidade tem que filmar do alto, como a gente filma Nova York, como filma Paris, como filma Londres, etc. E, eventualmente, a gente ainda encontra isso. Esses filmes que eu mencionei, infelizmente, não estão acessíveis, não estão no YouTube, etc. Mas o que um fotógrafo americano fez nos anos 30 em Technicolor está. Que é uma aquelas séries de viagens que eram muito populares ali nos anos 20 e nos anos 30, e um exemplar relativo ao Rio de Janeiro dessas séries, que é O Tapete Mágico, feito por um sujeito chamado James Fitzpatrick. Ele mandou um fotógrafo, grande fotógrafo de Hollywood, Winton Rock, que trouxe uma câmera Technicolor em 1936, um dos primeiros Technicolors do mundo. Ele filmou bem em Technicolor. E tem lá uns planos aéreos e tal. E, curiosamente, no filme do Rock, é basicamente a Zona Sul, centro e Zona Sul. O Olhar Estrangeiro, na verdade, como que formou uma certa imagem, depois de um clichê, muito antes que nós, eventualmente, nos interessássemos por isso, ali nas primeiras décadas. Então, de alguma maneira, quando a gente vem a se interessar de fato, a gente muda um comportamento que talvez permeasse essa produção mais antiga e que é muito difícil da gente ter uma comprovação de qualquer ideia em relação a ela, inclusive essa que eu vou colocar aqui para vocês, porque a produção se perdeu. Basicamente, a gente tem aí menos de 200 filmes até 1930. Em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, de filmes ficcionais, tem fragmentos muito pequenos até 1930.
Não sobrou um filme sequer. Então, se eu tenho uma intuição de que eventualmente os nossos cinegrafistas, à semelhança dos nossos cronistas ali do princípio do século XX, faziam filmes e se dirigiam às plateias, sobretudo cariocas, as plateias da capital federal, com uma familiaridade de tal ordem que ele não precisava, inclusive, situar esse espectador, faz um plano geral aqui da Avenida Central para ele saber que está na Avenida Central, põe uma cartela, Rio de Janeiro, capital federal, não tinha nada disso. Os pouquíssimos filmes que sobreviveram, não tem nada disso. Ele entra no assunto e, aparentemente, o espectador entendia aquilo. Alguns avançaram a ideia, são filmes ruins, mal feitos. Eu não acho isso. Pelo contrário. Eu acho que, dada essa familiaridade, ele simplesmente suprimia qualquer elemento que pudesse, didaticamente, introduzir ali aquele espaço, introduzir a abordagem daquele espaço. Eram filmes que tinham uma dimensão jornalística, portanto, de cotidiano, que você acompanhava toda semana, essas filmagens, e, eventualmente, o Rio de Janeiro que aparecia ali para essas plateias era um Rio de Janeiro mais fechado, mais imediato, mais da situação propriamente dita, e que eventualmente não interessava por qualquer outro aspecto. Dos poucos filmes que sobreviveram, o conjunto talvez seja mais interessante nesse sentido foi aquele encomendado pelo Oswaldo Cruz, e que documenta ali aquele processo de saneamento, sobretudo do centro, com aquela fumigação das casas, etc. Nesses registros, raramente aparece qualquer coisa como uma rua mais ampla, ou como um plano mais geral, não tem. Direto em cima daquele espaço, daquele objeto, daquela imagem imediata a se apresentar para o público. Dos filmes que o Oswaldo Cruz encomendou, o único que tem planos mais amplos da cidade é um feito pelos franceses, pela Pathé, e que hoje está reproduzido num DVD que eles comercializam, que a Fiocruz comercializa, chamado O Cinematógrafo de Dresden. Parte dessas imagens estão reproduzidas lá. Vocês vão ver a Rio Branco, vocês vão ver um pedaço do Morro do Castelo, uma imagem raríssima nesse sentido. Mas porque eram os franceses um pouco descobrindo a cidade, eles não moravam aqui, não tinham ideias. Talvez a gente precise aqui desse plano de cobertura, mostrar aqui toda essa área, porque eventualmente um público estrangeiro não vai entender. Chega o som cria uma restrição. Você tem dificuldade de filmar em locação, então o Rio de Janeiro vai se transformar em alguma medida num Rio de Janeiro de estúdio, num Rio de Janeiro muito propriamente ficcional ou falsificado, num Rio de Janeiro que às vezes é muito propriamente desenhado ali no painel de fundo da cena, do número musical, etc. E talvez ele só venha emergir disso de fato já lá em meados dos anos 50. Há um ou outro filme que documenta aspectos da cidade, às vezes de uma maneira muito inusitada. Eu penso, por exemplo, num filme como Dominó Negro, que o Moacir Fidelman foi um policial, ele fez em 1950, e os bandidos moram na estrada de Mariangu. Não sei nem se alguém aqui sabe o que é a estrada de Mariangu. Basicamente, atravessa o bairro de Brás de Pina. E naquela época quase não tinha edificações nessa área e eventualmente você conseguia ver a Baía de Guanabara ao longe. Tem um plano dentro do filme, que é um plano de um atracadorzinho, chegam os bandidos, saltam, andam e daqui a pouco eles estão lá num casebre lá na estrada de Mariangu. É um plano raro, do subúrbio do Rio de Janeiro, antes ali de 1950, ou na verdade é um plano de 1950. É muito difícil você ter imagens da Zona Norte ou da Zona Oeste antes dessa época. Aqui no arquivo da cidade do Rio de Janeiro tem um conjunto documental da maior importância. É um conjunto feito por um não profissional, um cidadão da cidade, um morador da cidade, um amador, como eventualmente a gente designa dentro da área de cinema, e que registrou, por exemplo, o bairro do Meia, ali no final dos anos 20, início dos anos 30. Eu nem lembro o nome dele. Pascoal Nardoni. Aqui o arquivo tem um conjunto documental, um conjunto de filmes,
que guarda imagens absolutamente preciosas dessa outra parte da cidade que, em grande medida, foi negligenciada pelas câmaras de cinema até ali, meados dos anos 50, quando essa região vai se tornar um pouquinho mais presente. Não vai se tornar absolutamente presente, o que vai se tornar absolutamente presente é a zona sul da cidade. E aí talvez pensar nas chanchadas, pensar nesses filmes de ficção, de estúdio, significa perceber esse momento de transição. Porque até onde a gente pode perceber, pelas informações que nos chegaram, os filmes, sobretudo dos anos 40, se perderam quase todos. Então, eventualmente, um filme como Sob a Luz do Meu Bairro, feito em 1946, que estaria se dedicando a registrar o subúrbio da cidade, a gente não sabe exatamente como ele fez isso. Ou o mítico Moleque Te Amo, que também, de alguma maneira, alguns personagens morariam no subúrbio do Rio de Janeiro. A gente não sabe como o filme organizou isso como visualidade, como narrativa, como assim, um entendimento desse espaço. Os filmes que nos chegaram, que são sobretudo os dos anos 50, eles de alguma maneira ou se concentram no centro, ou eventualmente já tem um outro elemento que está mais próximo da Zona Sul. Basta pensar em filmes como Tudo Azul, do próprio Fenelon, que aparece, por exemplo, o Leblon, ali no Jardim da Lapa, em 1953, ou Nem Sansão nem Dalila, que tem a parte inicial toda passada no centro da cidade. Mas tem uma chanchada que é, eu diria, paradigmática nessa mudança, que afirma claramente essa mudança, que vai trabalhar a partir daí apenas com a zona sul da cidade, que é um filme chamado Alegria de Viver, do Watson Macedo, realizado em 1958. Aí é uma produção paulista, tá? A maior parte das chanchadas feitas no Rio de Janeiro nos anos 50 e início dos anos 60 são produções paulistas, não são produções cariocas. São dados são produções, sobretudo do Oswaldo Massaíno. E nesse filme o Macedo ele cria uma história muito curiosa. Uma história de uma mocinha feita pela sobrinha dele, Eliana, que já mora na Zona Sul, que é rica e que é meio saidinha. E obviamente tem a amiguinha dela, que é feita pela Leonor Magalhães, que também é saidinha. E elas estão procurando o que está na moda, o que está rolando aí na cidade. De repente elas descobrem, a Leonor traz a informação nova. Nossa, surgiu um negócio chamado rock and roll. Então, precisamos conhecer isso, precisamos aprender a dançar rock and roll, etc. Mas o filme é muito inteligente nesse sentido. De um lado ele diz, mas quem sabe rock and roll? Ah, são os suburbanos, são os tijucanos. Ah, então a gente tem que ir lá? Tem. Inclusive, das grandes sequências do filme, eles vão ao famoso Clube do Rock, que existia de fato, criado ali pelo Carlos Imperial, que reunia Erasmo Carlos, Roberto Carlos, etc. Um dado curioso para vocês, havia uma lenda de se o Roberto Carlos teria participado ou não da Alegria de Viver, etc. O filho do Oswaldo Massaíno, um amigo, me mostrou o Roberto Carlos no filme. Lá na sequência que, enfim, leva as meninas para dentro do clube, tem um porteiro e passa muita gente na frente dele. Você tem que ver em câmera lenta. Mas quando você vê em câmera lenta, você vê que o porteiro é o Roberto Carlos. Tá? E elas aprendem rock and roll, etc. E é óbvio que elas vão levar isso para a Zona Sul. E é óbvio que a disputa pela mocinha é entre um rapaz da Zona Norte, da Tijuca, feito pelo Augusto César Vanucci, e um rapaz da Zona Sul, feito pelo João Herbert. Óbvio que o rapaz da Zona Sul leva a mocinha. Mas mais insinuante do que essa traminha é o fato de que as duas vão ao cinema. Lembra do que a Gamber escreveu, que o Bruno botou aí no filme? Quer dizer, senta ali na plateia e de alguma maneira tenta se relacionar com o que está na tela. Elas sentam num cinema no Largo do Machado, Condor, Largo do Machado, do tio, e elas vão ver um filme brasileiro, vão ver uma chanchada. E é uma sequência genial, uma sequência metalinguística. Elas sentam no cinema e começam a ver o filme, corta para o filme, só elas duas. Eliana e
nesse caso Adelaide Quioso, outra amiguinha. E no filme, dentro do filme, elas estão fazendo um número musical que é um baião. Mas no filme imediato, em que elas estão sentadas na plateia, a Eliana vira para Adelaide e diz: nossa, não se fazem mais filmes como esse. A música brasileira ali está saindo de cena. O centro da cidade, sobretudo como espaço de maior interesse para um certo cinema feito aqui, está saindo de cena. E a Zona Sul e o rock and roll estão entrando em cena nesse cinema popular. Porque, eventualmente, o que entra em cena, sobretudo, é a juventude. Isso é extremamente importante. Quando eu digo, por exemplo, a geração do cinema novo um pouco ignora o Rio de Janeiro como símbolo disso, símbolo daquilo, o que importa é que é um espaço de trânsito da juventude. Então, num filme com todas as mulheres do mundo, de fato, o que importa são aqueles personagens. O que você vê da cidade, um pedaço da nossa cidade de Copacabana, um monte de apartamentos. Né? E você não tem uma atitude como a do sueco Suxdorf, que fez um filme um pouco antes, em 64, que basicamente é em Copacabana e sobre Copacabana, o famoso Fábulo. E ele filma Copacabana com um esplendor visual que você não vai encontrar nem no Todas as Mulheres do Mundo, nem em qualquer outro filme daquela época, feito aqui. Mas os jovens dominam a cena. Seja um Antônio Pitanga andando pelas ruas, metalinguisticamente, perguntando para as pessoas: o que você quer? Você toma café da manhã? Você foi em algum lugar? Dentro do grande cidade, do Cacá Diegues. Então, qual é a grande cidade? É o Rio de Janeiro especificamente? Não. É qualquer cidade brasileira. E o que se filma é esse personagem, ou os outros personagens, aquele sujeito que veio do campo, está morando na favela, vira bandido, etc. E, eventualmente, se há signos da grande cidade, tem uma enorme sequência, assim como nos filmes do Domingos de Oliveira, no aterro do Flamengo. Então, recém-construído, inaugurado, ocupado pela cidade. Mas tem plano geral disso? Não. Se você for ver uma chanchada tardia, como Rio, Verão e Amor, do Watson Macedo, que grande parte se passa ali no aterro, o plano geral do aterro? Não. Se você pular para a década seguinte e for num filme como Ainda Garras da Vizinha, que é um dos filmes mais surreais já feitos na história do cinema brasileiro, o filme tem uma perseguição final que se passa no aterro e vai terminar no aeroporto Santos Dumont, onde vai passar uma banda de